Aliás, eu vou trazer bastidor para vocês agora sobre isso que a gente conversava agora há pouco na nossa entrevista. A PEC, o grupo de transição voltou a se reunir nesta quinta-feira para discutir essa proposta. E apesar de não ter dado ainda uma previsão, delimitado um tempo sobre o tempo sobre o qual o Bolsa Família vai ficar fora do teto, o grupo demonstra ainda inclinado a sugerir que a licença para gastar dure por 4 anos, que era o que a gente discutia agora há pouco. Wellington Dias, o senador eleito responsável pelo orçamento e por também apresentar essa proposta junto com Geraldo Alckmin, afirmou hoje mais cedo à CNN que deve manter a excepcionalidade do Bolsa Família como está, para evitar que todos os anos existam tensões para garantir o dinheiro. O tempo de permanência do benefício fora do teto foi alvo de crítica de Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, durante a coletiva de imprensa, ele já deu indicativos dessa crítica. Dias hoje informou que o presidente da CCJ fez um alerta sobre a necessidade de muito diálogo para a construção de uma posição majoritária sobre esse ponto específico. Apesar das reclamações de lideranças sobre a condução do debate, o senador eleito disse que há um esforço em andamento sendo feito, inclusive em conversas com líderes das duas casas, do Senado e da Câmara, para se tentar chegar a um máximo de unidade possível. Eu vou chamar agora o Leandro Rezende. A Thaís Arbeck está comigo também? Tem os dois. Bom, só me avisa, Igor, a gente se despediu da Helena, ela volta. Helena teve que sair, gente, mas deu para a gente conversar bastante, né, Thaís? Você pôde fazer uma pergunta para a Helena, esclarecer também algumas dúvidas. E, Thaís, a informação é sua, inclusive eu queria que você trouxesse um pouquinho também desse bastidor que a gente vai esmiuçar com mais precisão daqui a pouco, né? Sobre essa possibilidade de uma comissão específica para discutir essa PEC. Ou seja, Thaís, é um indicativo de que o governo eleito sentiu que vai precisar recuar? Tainá, a gente tem que olhar todo o quadro desde ontem e muito antes de ontem. Por quê? Porque essa negociação está sendo feita há muitas mãos e há algumas semanas. Tanto que a gente viu uma demora na entrega final desse texto. E aí, o que aconteceu ontem com a ida de Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, ao Congresso Nacional? Durante a reunião, o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, onde obrigatoriamente essa PEC tem que passar, sinalizou, indicou ali naquela reunião que o que ele ouviu de senadores, ele disse ter conversado com pelo menos 31 senadores, de que há uma resistência em relação ao tempo dessa PEC, em relação ao tempo do furo do teto. Ele passou essa avaliação, disse que há uma resistência para que vá além de 2023. E ficou bastante claro ali que essa negociação vai ter que ser feita a muitas mãos. Também ficou definido a criação de uma espécie de uma comissão mista informal. Por que informal? Porque existem, de fato, comissões mistas para discutir propostas de emenda à Constituição. Mas, neste caso específico, o que se quer é pular etapas e não incluir mais uma etapa. Como vai funcionar essa comissão informal? A ideia é reunir líderes do Senado, líderes da Câmara, para que juntos eles cheguem a um novo texto final. Qual que é a primeira etapa? Muito provavelmente, quem assina essa proposta, quem vai assinar essa proposta, é o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. Ele assina a proposta como ela veio. Ontem a gente divulgou aqui o texto e ali no senador estava XXX, porque não tem um autor. Ele assina essa proposta, mas a coleta das 27 assinaturas obrigatórias para protocolar uma PEC não será feita de imediato. Como vai acontecer? Essa comissão informal começa a se reunir na semana que vem e discute todos esses pontos. A ideia talvez seja enxugar no tempo, talvez enxugar no valor. Chega num texto final, aí sim o texto já é apresentado com as 27 assinaturas e vai imediatamente para a Comissão de Constituição e Justiça. A ideia
é votar essa proposta no Senado, tanto na CCJ quanto no plenário da Casa, na semana do dia 28. Importante a gente lembrar, por se tratar de uma emenda à Constituição, é necessária a ampla maioria do Congresso. No Senado, 49 senadores têm que dar aval no plenário em 2 votações e na Câmara 308 deputados têm que dar aval. Mas a ideia é essa, é reunir deputados e senadores, que eles façam uma lapidação nesse texto. Porque, como eu já tinha dito ali na entrevista com a Helena, o Congresso em nenhum momento admitiria e admitiu a possibilidade de ser apenas um carimbador dessa proposta. Eles querem, de fato, protagonismo. E a gente já viu isso em outras negociações. A PEC vem bastante ampla e deve ser, muito provavelmente, vai ser enxugada pelo Congresso. Tainá. Leandro, você tem apuração também, não é? Traz pra gente com quem que você conversou a respeito desse assunto, as repercussões. Tainá, sobre essa PEC, né? Hoje conversei com alguns senadores, inclusive o Marcelo Castro, que a Thaís mencionou, e ele me passou também essa mesma previsão de que a PEC deve ser votada no final do mês de novembro. Até o final do mês é como o governo... Há uma reclamação grande ali por parte de integrantes do governo do presidente Jair Bolsonaro, né, com o fato de essa PEC não estar sendo muito discutida com essa base bolsonarista. Foi até o ponto que eu mencionei antes da Helena Landau nos conceder a entrevista e é o ponto que ela se referiu ali em determinada resposta. Como que alguns integrantes do governo Lula estão começando a trabalhar com isso, né? Teve a reunião hoje do Conselho Político, o Alckmin participou, foi convocada uma outra reunião para a semana que vem com os líderes dos partidos que apoiaram Lula ao longo da campanha. Inclusive, eles já estão até combinando de ver o jogo do Brasil juntos, né? O Brasil estreia na Copa do Mundo na semana que vem, tem uma previsão de um evento ali com o Lula. Se falou também sobre isso em tom de brincadeira, mas o mais importante é que vão chamar os líderes partidários que apoiaram o Lula ao longo da campanha, seja no primeiro ou no segundo turno, para começar aí a destravar dentro dessa estratégia que a Thaís estava explicando para a gente, né? Então, um ponto aí que é considerado central é o tempo, né? Que o Bolsa Família vai ficar fora do teto. Pelo que eu consegui apurar, tem esses 3 tempos aí. Um ano, que é o que a base bolsonarista defende, 2023 só acima do teto de gastos. Uma parte ali dos integrantes do governo eleito fala em 4 anos e outra fala em gasto permanente. Gasto permanente não, é o que me diz o senador Marcelo Castro, porque combater a fome não pode ser considerado um gasto. E o que ele sugere é que nessas próximas semanas a sociedade brasileira, a classe política, faça um pacto para tentar combater a miséria, nessa que é a principal proposta do governo Lula. Ótimo, a gente tem apurações bem parecidas aí, viu, Leandro? Eu vou trazer um bastidor agora, estava recebendo aqui no celular, a gente já mandei para o Igor, nosso editor, tem vários vídeos do Wellington Dias aqui comentando a PEC, a tramitação, a reunião. A gente vai ouvir e daqui a pouco a gente traz também esses trechos. Thaís e Leandro, já eu volto com vocês.